Agora sim, senhoras e senhores, muito bem-vindos. Boa tarde a todos. Eu sou o professor Edson Santos e hoje vou mediar a conversa da nossa live do projeto Do Mundo para a Escola. O tema de hoje, tecnologia para promover uma educação sem distância. Há mais de um mês, com a suspensão das aulas em todo o território nacional e diversos outros países, devido à pandemia de Covid-19, os holofotes da área educacional se voltaram para o ensino à distância. E por conta desse cenário, hoje vamos conversar sobre como as tecnologias podem potencializar o aprendizado em todo lugar, eliminando barreiras e construindo pontes. Que tal se nós virássemos a chave para promover uma educação não à distância, mas sim uma educação sem distância? Para essa conversa, nós temos dois ícones da educação atual e do futuro. Começa pelo mundo conhecido, o professor Mota. O Mota, que é um grande pesquisador, consultor especialista em metodologias ativas de ensino, palestrante de temas ligados à educação, tais como educação disruptiva, educação 5.0, metodologias ativas de ensino, tecnologias educacionais emergentes, a educação para um mundo exponencial de forma geral. Além disso, Mota é especialista em princípios da tecnologia pela CORD, nos Estados Unidos, e mestre em tecnologias emergentes em educação pela Must University, também nos Estados Unidos. Além de diretor da Moonshot Education e da SiliconValley.com.br. Também contamos com a participação do educador Júlio César Luckmann. O Júlio é formado em filosofia e história, especialista em psicologia, psicopedagogia, neurociência e emoção. O Júlio é mestre em educação e doutorando em emoção e cognição. Professor Júlio atua como palestrante, coach, escritor e psicopedagogo especialista em educação e emoção. É o diretor da Ores Educação, pela qual oferece formação para professores, orienta pais no programa Escola para Pais, trabalha também com desenvolvimento cognitivo e emocional de alunos e orienta empresas no que tange às questões emocionais, como é o caso do programa Ergonomia Emocional. Adianto meus agradecimentos em nome da equipe Tecnologia Educacional, a presença de vocês dois, professor Mota e Júlio Luckmann. É um grande prazer receber vocês aqui. Eu gostaria de lembrar também a vocês que estão nos acompanhando já desde a primeira live, lá em março, lembrando que aos que nos assistem, nós preparamos um e-book bastante completo para professores sobre uma adequação imediata à educação do futuro. Nesse e-book, você vai encontrar ferramentas, planos de comunicação e uma série de orientações que vão te ajudar nesse momento que nós estamos vivendo. O link ficará fixo nos comentários da live de hoje aqui no Facebook. É só clicar no link e baixar esse e-book. Quero lembrar também que você pode participar dessa roda de conversas pelo nosso chat. Envie suas perguntas, envie seus comentários, suas contribuições, que nós vamos fazer de tudo para trazer ao ar aqui e colocar na nossa mesa de conversa com esses dois ícones da educação. Bom, vamos começar então com o professor Mota. Gostaria de começar com você, Mota, nesse momento em que nós estamos vivendo. A educação tem sido pautada basicamente pela educação à distância, pelo modelo à distância, né, até agora. E por isso a tecnologia tem destacado muito, né, a sua participação como uma aliada nesse processo de educação, correto? Como você tem enxergado esse momento e como você acredita que o cenário vai se desenhar para o pós-Covid-19? Mota, seja bem-vindo. Minha gratidão, Edson, obrigado pelo convite, a você, a todos os parceiros aí da Tecnologia Educacional. Uma honra estar contigo e com o Júlio, grandes amigos aí, já pudemos trabalhar juntos, chão de fábrica de instituição de ensino, então é uma alegria muito grande estar com ambos aqui nesse nosso bate-papo, nessa nossa conversa, que eu tenho certeza que nesse hub de educação que faremos aí nessa uma hora, a gente vai conseguir trocar boas ideias, né? Pois é, de repente o mundo mudou e a gente, mesmo assim, com a esperteza, a inteligência, ferramentas e jeitão de cada um, a gente não pode deixar a aprendizagem parar.
e eu quero pedir permissão para compartilhar algumas coisinhas com vocês, fazer uma espécie de reflexão, um aquece, para que tanto eu quanto o Júlio, você e os internautas aí que nos acompanham possam nos perguntar e nos cutucar aí sobre tudo isso que você me perguntou e mais um pouco. Então, eu vou compartilhar com todos uma tela aí bem tranquilo, certo? Para que nós possamos acompanhar e dar uma viajada junto comigo. E vocês estão vendo? Tá tudo certinho? Conseguem visualizar? Ainda não, acho que está chegando a tela ainda, só um minutinho. Está chegando, aqui eu já consegui compartilhar. Bom, vamos lá. Nós de repente tivemos que sair ali do chão de fábrica da sala de aula com os alunos, todos presentes, naquela energia da sala de aula, e de repente tivemos que mudar essa chave e para um formato. Já conseguiram visualizar a minha tela? Não, Mota, se você quiser, eu compartilho daqui, melhor? Compartilhe, porque aqui foi compartilhar, mas acho que ele não... Ok? Vamos tentar aqui. Eu vou selecionar aqui a tela. Tá bom, maravilha. E você me diz se... Veja se agora vai, acho que aqui vai. É? Consegue visualizar? Talvez tenha algum bloqueio, alguma coisa. Agora sim. Foi? Então, beleza. Foi. Legal. Então, de repente, o mundo mudou e nós saímos ali do face-to-face com os alunos e fomos para um formato diferente, onde as instituições que ofertam a educação presencial tiveram que rapidamente aprender por alguns caminhos aí. E o que estamos fazendo não é uma educação no estilo EAD, porque EAD é uma modalidade de ensino com uma estrutura muito clara, com design instrucional, com ferramentas próprias para isso, com tutores, com fóruns, com chats, com entregas, e eu até costumo dizer que para que um aluno possa navegar adequadamente no EAD, que é a modalidade de ensino, ele tem que ter uma maturidade, ele tem que estar disposto a realizar tudo que um EAD oferece. O que nós estamos fazendo no momento é aquilo que estamos chamando de uma educação ou um ensino remoto emergencial. Ou seja, eu estou diante de um cenário onde educação, entre aspas, e Covid-19 estão convivendo, e eu tenho que pensar em 3 itens, que são as pessoas, as metodologias, para, enfim, chegarmos aí à tecnologia, que inclusive está no título dessa nossa conversa, para que possamos certamente encurtar distâncias. De repente, nós temos esse emaranhado, então, formado da noite para o dia, onde eu tenho pessoas, metodologias, tecnologias, tudo num grande nó, em algo assim que nós não estávamos prevendo, e eu preciso encontrar rapidamente solução para tudo isso. E daí eu gosto de me inspirar em algumas coisas visuais. Eu sou uma pessoa muito visual, acho que por eu ter sido professor de matemática e física por muito tempo, física no ensino médio e matemática no ensino superior, eu sempre gostei de elementos visuais para que nós pudéssemos compreender melhor alguns cenários. E eu sou um fã da Mafalda, e essa tirinha da Mafalda ela é muito oportuna para que eu possa chegar onde eu quero em toda essa reflexão. Então tem ali alguém explicando algo para a Mafalda, e essa pessoa está perguntando: está vendo? É só pôr a sementinha, cobrir, regar um pouquinho, e percebam que a Mafalda está ali atenta. Daí, de repente, a pessoa diz assim: daqui a alguns dias vamos ter uma planta linda. E a Mafalda meio que se revolta e me pergunta e exclama ao mesmo tempo: você tinha que contar o final? Nós, professores, nós temos, assim, a mania de querer contar o final de todo o nosso conteúdo para os nossos alunos, justamente porque estamos ali presencialmente com eles, somos cobrados de um gigantesco currículo que acontece num ano letivo ou num semestre pensando em ensino superior, né? Então a gente fica nessa ânsia de querer contar demais as coisas. Só que eu digo a todos os amigos educadores que me escutam que ensinar não é contar para os outros aquilo que a gente sabe. Nós temos que ser verdadeiros designers de experiência de aprendizagens. E ainda, se essa experiência for emocionante, o aluno conseguirá guardar muito mais. Então, existe uma grande distância entre você ensinar algo e alguém aprender isso que você está ensinando. Tem muitos quilômetros de distância tudo isso aí, certo? E eu quero provocá-los em função de algumas palavrinhas daquilo que está acontecendo no mundo, e eu quero que os amigos que estão nos acompanhando aí percebam que sempre a primeira letra estará numa cor diferente, e num papelzinho que está aí próximo de você, ou mesmo mentalmente, vá anotando cada uma dessas letras destacadas.
o F de Fast. Nós estamos num mundo que é extremamente rápido, extremamente veloz, em termos de comunicação, de tecnologia, só que às vezes eu vejo que mesmo tendo todo esse peso de tudo que acontece no mundo, mesmo sem pandemia, tudo isso nas nossas costas, a gente está ali pilotando aquele tico-tico, aquela bicicletinha sem muitos recursos para poder fazer algo acontecer na educação, só que o mundo todo está rápido, e agora eu acredito que essa pandemia está, de certa forma, acelerando algumas coisas que antes o professor ou a instituição nem pensou em navegar, em termos de novas metodologias ou novas estratégias com tecnologia como ferramenta, e que agora isso está sendo acelerado. Então isso me deixa muito feliz e animado, mesmo porque nós temos hoje aí, principalmente na educação infantil, Fundamental 1, os chamados geração alfa, os nascidos a partir de 2010. E esse pessoal, se eu pensar apenas nos que nasceram em 2010, eles têm hoje 10 anos de idade e eles possuem uma configuração mental e um jeito de perceber e lidar com o mundo muito diferente da maior parte das pessoas que estão nos assistindo agora quando tinham 10 anos de idade, entendeu? Eles têm uma pegada, uma visão e uma fluência, entre aspas, digital bem diferente daquela que eu tinha, por exemplo, quando eu tinha 10 anos de idade e morava lá no sudoeste do Paraná, no interior do Paraná. Então, nós não temos mais baby boomers, millennials, geração XYZ, já temos geração alfa. E essa geração, ela viverá a maior parte da vida dela na sociedade 5.0, chamada Super Smart Society, principalmente quando o 5G for uma realidade, ou seja, um mundo de abundância de tecnologias, de ferramentas, mas também com muita humanidade. Então, quando eu trago todo esse cenário à tona, eu tenho que entender que nós já estamos vivendo uma educação 5.0, uma educação bastante mediada por tecnologia, mas com excelência em processos humanos também. A segunda palavrinha para chamar a atenção é incerteza. Você está anotando aí a segunda letrinha, que é U. Incerteza. Nós temos incertezas adiante. Há um tempo atrás era possível prever um futuro não muito distante, em função das coisas que aconteciam no mundo. Provavelmente no tempo dos meus avós, eles conseguiam prever facilmente algumas coisas para a semana que vem. A gente já não tem mais essa facilidade, porque há um mundo de incertezas adiante. Porém, eu não posso, como professor, como educador, como um gestor de escola, um coordenador de um segmento escolar, ficar de olhos fechados para isso e parecer trabalhar diariamente na corda bamba. Então, eu tenho que me agarrar a alguma segurança. Para isso, precisamos analisar tendências. E eu posso afirmar a todos vocês, pelas andanças que eu faço aí no Brasil, nos meus workshops e palestras e também fora do Brasil, nas expedições que a gente faz aí, que uma grande tendência na educação é uma educação diferente daquela que conseguiu ter sucesso por um bom tempo. Eu posso afirmar para vocês que não é possível mais eu ter um ano letivo de uma escola de educação básica, 200 dias letivos, com um professor lá na frente, diante dos alunos, usando e abusando de slides em PowerPoint, de canetões em quadro branco ou de giz no quadro negro. Né? Veja que hoje, no século XXI, o lugar do professor não é mais entre o quadro negro e os alunos. O lugar do professor é entre os alunos. Esse formato, ele foi muito utilizado ao longo da história da humanidade, só que apenas esse formato não se sustenta mais. Não que ele não possa existir, mas só ele o tempo todo não é possível. Eu preciso trazer os alunos para colocarem a mão na massa, efetivamente, num processo colaborativo. Vejam que nem a sala de aula antiga proporcionava isso, porque na sala de aula antiga os alunos ficavam sentados enfileirados, olhando um para a nuca do outro, eles não se olhavam nos olhos durante uma aula. E hoje eu preciso colocar esses alunos, entre aspas, em mesas redondas, fazendo coisas juntos, olhando um para o rosto do outro, conseguindo, assim, trabalhar as competências socioemocionais, empatia, uma comunicação, uma liderança, um teamwork, esse processo T-shape de eu entender que as pessoas são diferentes, então elas têm talentos diferentes e juntas poderem resolver um problema complexo. Então, tudo isso é interessante. Então, eu preciso ter o entendimento que a grande tendência da educação no mundo é o ensino híbrido, onde eu tenho parte desse processo de ensino-aprendizagem sendo feito à distância, efetivamente. O aluno pode fuçar, pesquisar os diversos ingredientes que um professor inspirador solicita, e de uma maneira muito bacana, com uma trilha própria. E eu tenho também esses alunos, em alguns momentos, em sala de aula comigo, onde eu faço essa mistura de pessoas, de tecnologia, de aplicativos, de ferramentas, de muita conversa, de muito maker, onde eu possa ter esse hibridismo na educação. Eu tenho certeza
que muitos professores, ao longo dessas semanas já que estão interagindo com os alunos, eles já se convenceram, de repente, que ele não precisa falar em sala todas as coisas que ele sempre falou. É possível um aluno pesquisar algumas coisinhas, já vir com um conhecimento prévio daquele conteúdo, para que ele possa acelerar isso em sala de aula e fazer dessa aula que já era boa, algo assim mais relevante para o seu aluno. Eu tenho certeza que esse aprendizado está acontecendo agora. O T é de tribal. Nós temos que imaginar o seguinte: nas salas de aula, quando começa um ano letivo ou um semestre, as pessoas que estão ali, não tem uma exatamente igual a outra, são todas diferentes. E aí é que reside uma grande dor de um educador, que é o seguinte: como que ele, com um discurso único acerca do seu conteúdo, assim vai acertar coletivamente alguém no individual, pois os entendimentos das pessoas são diferentes acerca de cada conteúdo, de cada aula de um professor. O professor tem que ter o nítido entendimento que aquilo que ele está entregando em sala de aula, por mais que seja uma explicação extraordinária, fervorosa, muito clara, os entendimentos em sala de aula são diferentes. Então, eu tenho que saber que nós recebemos pessoas de diversas tribos para, naquele momento da aula, fazermos essa comunidade. Esse framework de que as pessoas são diferentes, o professor tem que ter. Por que eu estou falando isso agora? Porque também à distância eu tenho que ter essa noção. Talvez uma atividade que eu estou mandando nesse ensino remoto faça sentido para alguns alunos e para outro ele não sabe nem por onde começar. Eu tenho que ter essa visão. Eu tenho que ter uma noção de que é possível, mesmo sem estar com os alunos na escola, fazer uma aprendizagem adaptativa. Ou seja, se eu usar uma ferramenta que me forneça um banco de dados, eu posso auxiliar um aluno com dificuldades de forma mais assertiva, indo direto ao ponto, e se eu percebo um aluno mais talentoso em algum aluno, algo que um aluno assim tenha feito de forma incrível, você pode, inclusive, entregar conteúdos para acelerar esse aluno naquela área. Porque senão a gente fica o tempo todo na escola fazendo Pink Floyd nos 70, Another Brick on the Wall, fazendo do seu conteúdo, do seu dia na escola, mais um tijolinho colocado lá, como se eu quisesse me livrar do conteúdo. E o verdadeiro professor, ele não pode ter a noção de que ele está se livrando daquele conteúdo, daquele dia de aula. Ele tem que sair com aquela sensação: puxa vida, hoje eu consegui inspirar mais pessoas para que ela fique melhor do que ela é quando ela chegou aqui na escola no dia de hoje. O segundo U do futuro é se nós vivemos num mundo ilimitado. É um mundo encantador, tanto em capacidade da mente humana, quanto em tecnologia. Então, eu tenho que me deixar contaminar por esse mundo ilimitado, porque desde o tempo das cavernas, o homem é um bicho curioso. Esse termo agora, lifelong learner, está um pouco na moda, mas o homem, ele sempre foi um aprendiz eterno. Em função dessa curiosidade de querer aprender, é que o mundo vem avançando em diversas áreas do conhecimento. Então, o professor também precisa ter, talvez, essa mentalidade ainda mais exacerbada. O professor tem que querer aprender. Eu não posso, num momento onde muitas pessoas, muitos alunos e a própria escola dependem do professor, não querer aprender uma ferramenta nova, um jeitão novo de lidar, porque isso vai te deixar mais hábil, vai te deixar mais forte, vai te deixar mais competente, com uma atitude diferente quando tudo voltar ao normal. Em 1962, o John Kennedy, numa universidade, ele falou para o povo, para os americanos, o seguinte: galera, eu quero chegar na Lua. Ele falou isso em 62, eu quero chegar na Lua, só que eu não tenho metal para isso, eu não tenho combustível, eu não tenho um motor, eu não tenho pessoas, eu não tenho nada, mas eu quero chegar na Lua. E em 69 os americanos chegaram à Lua. Ou seja, é possível você ir atrás daquilo que você acha que é impossível, fazendo junto com pessoas que também são inspiradoras, você conseguir chegar nesse objetivo. Isso é muito inspirador. O R do futuro, isso é o reskilling. O reskilling é uma palavra em língua inglesa que pergunta para nós assim: qual é a sua capacidade de sobreviver à avalanche tecnológica que nós temos no mundo sem perder a sua humanidade? Você está preparado para isso? O que você tem feito? Você tem olhado para fora dos muros da sua casa, da sua escola, para conhecer o que tem no mundo? Filtrar o que é necessário para o seu trabalho, para o seu dia a dia, e usar essas ferramentas, essas coisas incríveis que acontecem no mundo, e você mesmo assim ser um ser humano inspirador? O reskilling nos cobra isso. O ano passado, o professor Yuval Harari esteve aqui no Brasil, num programa de televisão,
e em função desses escritos dele, que esses 3 livros, na minha opinião, tem que ser livro de cabeceira de qualquer professor ou gestor de educação, ele disse claramente, a inteligência artificial vai tornar alguns profissionais irrelevantes. Eu não gostaria que professores fossem irrelevantes, porque uma máquina faz melhor o trabalho dele, justamente porque ele deixou de ser humano. Ou seja, eu conheço professores, infelizmente, no século XXI, que dão aula no piloto automático. A pessoa usa os mesmos slides faz 10 anos. Ou seja, não tem aquele envolvimento. Então, se você tem a sua aula em pleno 2020 no piloto automático, talvez um robô consiga fazer isso, inclusive vai custar muito menos para a instituição de ensino, porque ele não tem férias, não tem 13º, não tem carteira assinada, entendeu? Então, a gente tem que ter essa noção de que eu não posso colocar aquilo que eu quero inspirar alguém, entregar para alguém, no piloto automático. Tem que ser sempre algo incrível. A Harvard veio na mesma pegada, disse assim, o futuro do trabalho humano é imaginação, criatividade e estratégia. Como é que eu vou desenvolver esses 3 pilares num aluno com aulas em piloto automático? O que eu tenho deixado os meus alunos criar, imaginar e criar alguma, de repente, estratégia para resolver aquele problema complexo, seja balancear a equação química, resolver a equação de 2º grau, ou fazer um incrível texto a partir de uma charge. Eu tenho que desenvolver isso nos meus alunos, né? O E do futuro, esse é de que nós vivemos num mundo exponencial. A função exponencial ela é muito ingrata do ponto de vista da matemática, da própria construção desse gráfico, porque certa vez, entre os seres humanos, era bom alguém ter 10% de resultado a mais em função da medida anterior. E também muitas empresas cobravam dos seus funcionários um resultado maior, 10 vezes mais do que ele fazia durante um ano, por exemplo. Só que hoje o mundo cobra, principalmente de educadores, resultados exponenciais. E o que é isso? É você deixar a sua pegada como educador, como fonte de inspiração, e que essa pegada se perpetue, mesmo você não estando mais aqui, e que esse recado, essa mensagem, possa impactar 1 bilhão de pessoas. Só que a gente, às vezes, não acredita que isso é possível, porque a função exponencial ela é ingrata. A função exponencial, conforme ela é construída em termos de desenho dela, aquela linha, se você olhar para o eixo X, você percebe no começo, você faz muitas coisas no eixo X, só que no eixo Y tem pouco impacto. Mas vai chegar um momento que, de tanto que você persistiu nisso, você vai um pouquinho lá para frente, já próxima da mão daquele homem que aponta para a função, você vai fazer pouquinhas coisas no eixo X, e no eixo Y o ganho ou impacto será muito grande, justamente porque vivemos no mundo exponencial. Ou seja, hoje eu não posso dar ao luxo para um professor entrar em sala de aula querendo escolher ser apenas humano ou somente tecnológico. Ele tem que, de alguma forma, fazer esses 2 ingredientes conviverem em sala de aula, mesmo porque, trazendo aí para a esfera da educação básica, nós temos a BNCC, que nos cobra no planejamento essas competências gerais, que são 10 que eu tenho que colocar no meu planejamento na hora de entregar e executar o conteúdo com os meus alunos. E quando eu olho bem pertinho aí da BNCC, eu consigo reconhecer ali, em 2 dos 10, exatamente o que eu acabei de dizer. Eu tenho que, ao mesmo tempo, desenvolver uma cultura digital no meu aluno, para que ele tenha essa fluência, mas também eu tenho que pensar em vida, em projeto de vida, em trabalho. Então, na própria BNCC, eu consigo reconhecer que nós somos cobrados em trabalhar com essas 2 vertentes, o digital e o humano, né? E, por fim, o socioemocional, que são as 2 últimas letrinhas desse meu acrônimo aí, as competências socioemocionais tão faladas que nós precisamos, com as nossas aulas, desenvolver nos alunos. E, para isso, eu preciso realmente de professores pontos fora da curva. Eu preciso de professores que tragam aquilo que ele tem de mais nobre de um professor, que é ele ser gente. Característica de quem é humano, contribui para o desenvolvimento do outro e é fonte de inspiração. Meus queridos amigos, quando um ser humano decidiu ser professor, ele não decidiu apenas entregar conteúdo que está no livro, que está na apostila, que está na grade curricular. Professor é aquela pessoa que um dia quis estar diante de outras pessoas, entregando para elas aquilo que você levou a vida inteira para construir, que é quem você é hoje. O conteúdo, o espaço escolar, o conteúdo é uma desculpa que nós, seres humanos, homo sapiens, temos no dia de hoje para reunir pessoas para que coisas incríveis aconteçam. Então, se eu estou reunido diante de pessoas na sala de aula física ou na sala de aula virtual, eu tenho que ser fonte de inspiração, eu tenho que fazer coisas incríveis acontecerem. E se vocês aí
foram disciplinados o suficiente e anotaram todas as letrinhas num papel que está próximo, com as iniciais de cada uma, vocês montaram a palavrinha Futurice, que assim, de forma muito cordial, é como se eu estivesse chacoalhando todo mundo que está aqui comigo, dizendo assim, galera, bem-vindos ao futuro. Futurice, porque nós precisamos fazer uma reviravolta nessa educação e deixar essa educação mais viva, mais ativa e mais relevante para os nossos alunos. Eu consigo, Edson, Júlio e amigos que me ouvem, eu consigo ver hoje, no dia 22 de abril, com 1 mês e 1 semana aí de escolas fechadas aproximadamente, muitas escolas, cada uma tendo um rumo, cada uma indo para uma direção, entendeu? Tem aquela escola que nunca tinha adotado nada de tecnologia, que agora está começando a navegar, tinha aquela que também não tinha um DNA tecnológico, mas tinham professores que faziam isso, agora estão ajudando outros, e tem aquelas que fazem e já faziam trabalhos incríveis de ensino e aprendizagem mediadas por tecnologia. Porém, eu não posso esquecer em nenhum desses cenários 3 pontos-chave. A escola com a família e o professor com os alunos precisa ter uma conexão muito clara, muito objetiva, e também não dá para fazer uma confusão de lista de transmissão e mensagem WhatsApp diariamente, porque senão pai, mãe e aluno vão ficar tudo doido lá, não sabem nem por onde começar. Então, o primeiro ponto que eu acho importante, já que vamos falar de tecnologia e encurtar distâncias, é comunicação clara, objetiva e quais seriam os canais. Segundo, que conteúdo está chegando para o aluno? Porque eu não posso querer transformar a tela do meu computador na minha sala de aula de 2 meses atrás, presencial. Não tem como. Não tem como um professor realizar a aula que ele fazia presencialmente com os alunos, tudo aqui na tela. Eu vejo aulas de 40 minutos, síncrona, o professor improvisou um quadro aqui na frente da webcam e fica explicando para os alunos, rabiscando ali durante 40 minutos. Isso não tem como. Não tem como mesmo porque não tem só esse professor na escola. Se o aluno tiver que ficar em casa assistindo 5 tempos de 40 minutos de professores falando, isso não vai dar certo nunca. Então, o professor tem que entender quais os tipos de conteúdo e de que forma eu posso entregar e que isso realmente engaje e faça com que o aluno sinta-se motivado para fazer aquilo. E, por fim, nós temos que registrar o que está sendo feito, porque nós temos aí algumas indicações de órgãos competentes, dizendo assim, galera, não precisamos fazer os 200 dias letivos, mas nós temos que cumprir as 800 horas. Então, eu preciso ter um documento, algo que realmente eu possa ver que o aluno participou, que isso sirva como, por exemplo, um documento que registre a presença, e eu também preciso que ele faça algo que eu possa olhar e validar que realmente a atividade foi feita e que aquelas horas foram cumpridas, né? Então, é isso. Eu acho que aí ficam alguns insights bem legais para que nós possamos avançar aí até ouvir um pouquinho o Júlio, e tudo que a galera está comentando aí são reflexões bem legais, que principalmente desses 3 últimos, comunicação, conteúdo e registro, a gente pode navegar bem mais aí, show de bola. Vamos lá, vou parar a interrupção do meu compartilhamento aqui, e vamos voltar para a visão de todo mundo aqui, que fica show de bola. Bom, eu só quero primeiro agradecer a sua abertura, né, Mota? Uma abordagem muito completa. Acredito que os nossos internautas tiveram a mesma sensação. Imaginem, né, pessoal, se essa foi a abertura, como será o fechamento da nossa reflexão, da nossa live de hoje, né? Bacana. E nós estamos aqui, quero destacar para você, Mota, você, Júlio, que muitas interações, de fato, já estão entrando no ar. A Evanilda, lá de Itaboraí, no Rio de Janeiro. Obrigado pela sua presença, Evanilda. A prima Noela, lá da Chapada Diamantina, Ibicoara, disse que teve uma palestra com o professor Mota em Salvador. Obrigado. Belival Pereira também. A Marli Cushing, da Rede Luterana de Ensino. Maria, obrigado. Representando a Rede Luteranas aqui na nossa live de hoje. Janaína Salgaro, do Colégio Dom Orione, em Siderópolis. Obrigado, Janaína. Bicalho, Livian, falou um pouquinho, enquanto você apresentava, Mota, aprender a fazer autonomia, de aprender a fazer autonomia para lidar com o Júlio daqui a pouquinho, Ângela Martins, enfim, muito bom. O Alex Paiva aí, mandando um abraço para o Mota, todo mundo, feliz. Daqui a pouco a gente tem um comentário do Jonathan, e Júlio, está me ouvindo bem? Está captando bem o sinal? Estou, beleza. Estou escutando vocês dois de boa. Vou passar para você um comentário que nós recebemos na live e eu vou tentar linkar esse comentário com a nossa conversa, tá? Eu acho que isso vai incrementar a tua consideração.
O Jonathan Allan, ele diz o seguinte: nós, como educadores, realmente precisamos adaptar o ensino para ser uma experiência. Aí ele faz uma analogia. O ramo da gastronomia, há algum tempo, percebeu isso. Os empreendedores perceberam isso e fizeram, e ainda fazem cada vez mais pelo ramo da gastronomia. Ele costuma dizer que comida você come e precisa todos os dias, mas esquece. Você vai lembrar apenas do feijão e arroz da mãe. Agora, a experiência de aprendizagem você jamais esquece, pois mexe com as suas emoções, estimulando o cérebro a gravar o que experimentou. Obrigado, viu, Jonathan? Excelente analogia que você fez. E agora, Júlio, eu passo a palavra para você. Emendando com tudo isso que o Jonathan e o Mota nos disseram, quais os impactos você enxerga que esse momento causará no ambiente educacional, né? Na comunidade escolar, professores, pais, alunos? Vamos lá, Júlio, suas considerações. Tudo bem, Mota? Tudo bem, Edson? Professores e professoras, sejam muito bem-vindos. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu sou neurocientista e especialista principalmente nessa área emocional e no desenvolvimento cognitivo como um todo. Para poder chegar à resposta da tua pergunta, eu quero fazer 2 minutos de uma volta na nossa história para a gente poder entender o que está acontecendo hoje. À vontade. Desde sempre, desde o primeiro filósofo que falou a palavra emoção, que foi Platão, até muito recentemente, a emoção era vista como algo ruim. Você vai ver que alguns filósofos da época de Platão, eles vão dizer o seguinte: prefiro a morte do que estar sob a influência de uma emoção. Se você for olhar o pensamento depois desse primeiros 1000 e poucos anos da era cristã, até as cruzadas, depois Renascimento, depois Iluminismo, a emoção nunca foi privilegiada. Mesmo dentro da escola, se a gente for observar, as disciplinas que têm cunho mais prático, mais teórico, mais aqui agora, elas recebem uma carga maior do que aquelas que trabalham processos emocionais. Professores de arte, professores de educação física, professores de filosofia, como eu, sentiram isso na pele durante muitos anos, né? E, muito recentemente, nós, principalmente com o advento da neurociência, nós começamos a perceber que aquilo que nós chamamos de educação da razão, ela é uma dimensão da educação como um todo. E a emoção em si, a área do cérebro responsável pela emoção, ela é 50 vezes maior, anatomicamente, do que a área destinada ao pensamento lógico-racional. E a dicotomia criada principalmente por Descartes, né, René Descartes, que fez uma cisão entre emoção e razão e separou as duas coisas e falou: emoção é uma droga, é uma porcaria, e razão é tudo aquilo de bom que nós temos que desenvolver. Essa dicotomia ela ficou claramente reduzida a pó. Hoje nós sabemos que a aprendizagem é um processo que interage razão e emoção o tempo todo. Então não tem como separar essas coisas. Mas os resquícios disso ficaram até os dias de hoje. E a própria neurociência em si, ela sofreu drasticamente com esse processo, porque a neurociência, quando surgiu lá com o Kandel, ela olhava para o sistema nervoso. Tá? Como é que funciona o sistema nervoso e de que maneira o funcionamento do sistema nervoso pode impactar na aprendizagem. Por que eu estou fazendo todo esse rodeio histórico? Para chegar a uma conclusão que eu cheguei há muitos anos e que hoje eu desenvolvo muito com os professores nas salas de aula no Brasil e no mundo. A aprendizagem é um processo, em primeiro lugar, integral, ou seja, eu preciso considerar o corpo todo desse indivíduo no processo de aprendizagem. Não só na experiência desse corpo, mas no cuidado desse corpo. Eu estava há alguns dias no Ceará, e eu acompanhava uma escola aí no Ceará, e acompanhei uma cena extremamente dramática que aconteceu lá e que eu acho que é importante para a gente poder entender essa lógica. Então, a criança, ela chegou na sala de aula, e eu lá acompanhava os professores e tudo mais, e ela estava com o bolso cheio de uma frutinha que tem muito aí no Nordeste, chamada siriguela, que, aliás, é maravilhosa. E essa criança estava comendo siriguela na sala de aula e a professora lhe interrompeu abruptamente e disse: você não pode comer isso em sala de aula. Eu falei: peraí, só um pouquinho, professora. Deixa eu só fazer uma pergunta para essa criança antes. Por que você está comendo siriguela na sala de aula?
E ele, assim, muito acanhadinho, ele me respondeu da seguinte maneira, ele falou, olha, eu saí de casa, não deu tempo de tomar café hoje. E quando eu estava chegando na frente da escola, eu vi esse pé de siriguela e eu resolvi comer. Então, quando a professora interrompeu dizendo que aquilo não era lógico, que aquilo não deveria ser feito, porque não faz parte da estrutura formal da escola, na verdade, ela estava interrompendo um fluxo biológico que é a alimentação a nível suficiente para essa criança poder produzir acetilcolina, por exemplo, para consolidar aquela aprendizagem. Então, a primeira coisa que eu digo para os professores sempre é a educação, ela precisa ser entendida como um processo integral de um corpo que é integral. Qual que é o nosso maior problema hoje, por exemplo, das crianças que vão à aula de manhã cedo? Essas crianças não dormiram. Se elas não dormiram, elas não produziram acetilcolina, elas não produziram o GH, que é o hormônio do crescimento, elas não conseguiram consumir toda a melatonina que o cérebro precisa. Então, nós estamos com um problema biológico. Esse problema biológico precisa ser resolvido antes de nós trabalharmos metodologias de ensino, de nós trabalharmos estratégias dentro de sala de aula. Então, o ser humano ele precisa ser visto de uma forma integral. A segunda questão que eu sempre falo para os professores é que, além de integral, esse processo precisa ser sistêmico. E aí o Mota foi extremamente feliz na colocação dele, quando a gente diz que a aprendizagem precisa desse trabalho com o pai, precisa desse trabalho com o professor, precisa desse trabalho com o aluno. E hoje, quando a gente pensa essa questão da tecnologia, não são só os professores que estão perdidos, não. Os pais estão completamente sem chão. Eles não sabem o que fazer, eles não sabem como organizar a casa, eles não sabem como organizar as crianças, e isso acaba interferindo profundamente na forma de dessas crianças trabalharem. Eu estava no estado do Sudeste há poucos dias atrás, antes aí da pandemia, e eu me dei de cara, me defrontei com um cartaz enorme na sala de aula, dizendo que nesse estado existia uma lei que proíbe o uso do celular em sala de aula. Por que isso me gerou uma questão assim de reflexão? O problema não é o celular. O problema nunca foi o celular. O problema não é a tecnologia. O problema é que nós não temos metodologia para saber lidar com isso. Então, não se ensina, muitas vezes, na escola, o como fazer o uso, como tirar proveito disso. Só para vocês terem uma ideia, dentro da neurociência, eu mostro para os professores que essa geração, que é a geração que surgiu a partir, principalmente, dos smartphones, né? Então, nós estamos falando aí, a partir, a grosso modo, de uma grande intensidade, a partir de 2010, 2012. Essas pessoas, ao usarem o celular constantemente ou fazer uso das tecnologias, elas não mudaram só um ponto de vista cultural. Nós tivemos uma mudança estrutural, biológica, anatômica do cérebro desse indivíduo. Vou lhe dar um exemplo para você ter uma ideia disso. Se eu ficar aqui de lado, mais ou menos nessa região aqui do meu cérebro, nós temos uma glândula chamada locus coeruleus, que produz um importante hormônio no nosso cérebro que se chama noradrenalina. A noradrenalina ela está diretamente ligada à nossa capacidade de retenção da nossa atenção. O locus, ele tem a capacidade de produzir ininterruptamente a noradrenalina por 40 minutos. Então, quando os caras lá no início do século, né, quando o Ebbinghaus, lá no início do século, estudou a capacidade de atenção das pessoas, lá no início do século ele percebeu que a capacidade de retenção das pessoas, ou de permanência fazendo a mesma coisa, era de 40 minutos. E ele estabeleceu que as aulas durante a noite deveriam ser de 45 minutos e durante o dia de 50 minutos para dar conta desse tempo de atenção. Quando uma criança começa a mexer no celular e ela interage com várias coisas ao mesmo tempo, o tempo todo, ela nunca vai parar 40 minutos fazendo a mesma coisa. E, de novo, eu concordo com o Mota. O professor que pensa que transferir a aula dele, né, que seria aquela aula comum de sala de aula, para um computador, fazendo aqui a mesma coisa que ele faz na sala de aula, ele está fadado ao insucesso. Ele está fadado a que esse aluno perca atenção em pouquíssimo tempo. O Google fez uma pesquisa em 2017 para saber quanto era o tempo de retenção, o tempo de permanência das pessoas. Lá em 2017,
fazendo a mesma coisa. E o resultado que eles encontraram em 2017 é que a capacidade de permanência hoje, de atenção, de foco, é de incríveis 1 minuto e 35 segundos. Então, se não for uma coisa interativa, se não for uma coisa que provoque, se não for uma coisa que faça o cara desenvolver autonomia para que ele também vá buscar sozinho, não funciona. Então, por mais que o meu locus hoje ainda tenha capacidade de produção de noradrenalina por 40 minutos, anatomicamente nós não desenvolvemos mais isso. Por quê? Porque ao longo do processo comunicativo, ao longo do processo de aprendizagem, esse aluno não vai mais permanecer 40 minutos fazendo isso. E aí eu vejo o que acontecendo? Um choque, assim, muito violento de gerações. A geração de professores que não tiveram isso no seu processo de aprendizagem, ainda insistindo fortemente nessa ideia de que a aula tem que ter 40 minutos, não sei o quê, não sei o quê. E momentos como esse que nós estamos vivendo agora, em que nós forçamos a barra no sentido de agora tem que ir para a tecnologia, não tem outro jeito. Ou você faz isso, ou você não tem aula. E o que eu tenho visto dos professores que eu acompanho? Um desespero total, uma desgraceira total. Por quê? Porque agora a água bateu na bunda e a gente tem que aprender a lidar com isso. Então, a grande questão não é proibir o celular na sala de aula, proibir a tecnologia, é ensinar o cara a lidar com isso. E a partir do momento que a gente gera isso, a gente faz o sistema de aprendizagem acontecer numa fluência muito mais interessante. Só para vocês terem ideia, eu tenho uma clínica aqui na cidade de Curitiba, e na clínica a gente trabalha com algumas dificuldades. A partir de 2017, nós temos um termo já inserido no contexto das chamadas patologias de aprendizagem, chamada nomofobia. A nomofobia, ela é a abreviação de no mobile fobia, ou seja, o medo que as pessoas têm de ficar longe do celular, o medo que as pessoas têm de ficar longe do computador. Então, a minha pergunta para os professores sempre é assim, tá, será que ainda não está na hora de você aprender a usar essas coisas? Será que ainda não está na hora de você parar com esse negócio de proibir e começar a usar, começar a melhorar as tecnologias de uma forma geral, né? Então, eu vejo esse quadro hoje, eu vejo esse momento hoje que a gente está vivendo como um grande momento estimulador para a gente pensar, para a gente desenvolver. E, é claro, agora que a coisa foi forçada, que a gente pegou no tranco, uma grande preocupação que eu tenho é depois que a gente passar esse momento, as pessoas abandonarem isso. Não devemos fazer, não podemos incorrer nesse erro, muito pelo contrário. A gente tem que usar isso como elemento de resiliência, né? Precisamos sair dessa crise fortalecidos, com mais desenvolvimento e assim por diante. Maravilha, Júlio, muito obrigado, excelente explanação também. Como eu disse, a expectativa era muito grande para o dia de hoje, né? Nossos internautas estão comprovando isso em seus comentários, em suas interações. Nós temos aqui a Lívia Bicalho, lá de Mucugê, da Chapada Diamantina, ela é da Escola Lapidar, ela e tem mais gente dessa mesma região, o Herbert Blois, nós temos a Eliane, que é da Secretaria Municipal de Rio Verde, em Goiás, a Cleima, da Secretaria Municipal de Ouro Verde de Goiás também, Morada Nova, no Ceará, representada pela Lenaci Nobre, a Paula Germana, Tatiana Espíndola, de Campo Bom, no Rio Grande do Sul, o Marcelo Santos, lá de Natal, no Rio Grande do Norte, Paula Duarte, de São Luís do Maranhão, a Camila Fontes, de Aracaju. Enfim, nós estamos aí com essa ação, o projeto do Mundo para a Escola, atingindo regiões das mais diversas do Brasil e do mundo também. As interações são excelentes. Que bom que nós estamos levando um pouco dessa troca de experiência para tantos lugares, para tantos educadores conectados com essa nova realidade da educação que nós estamos vivendo. E lembrando que nós, da equipe Tecnologia Educacional, preparamos para vocês, internautas, um e-book completo para todos os professores, aquelas pessoas envolvidas na gestão da escola, sobre uma adequação imediata a esse momento que nós estamos passando. Nesse e-book, temos ferramentas, planos, comunicação e uma série de orientações que vão te ajudar nesse momento que a educação no mundo está passando, né? O link está aqui fixo nos nossos comentários do Facebook. Você pode baixar esse e-book gratuitamente e enfim, compartilhar com a gente seus conhecimentos, suas experiências também, tá? Bom, voltando para o nosso papo, que está quentíssimo, está excelente.
quero dirigir de novo a pergunta, a palavra ao professor Mota. Mota, diante desse cenário inteiro, em especial coordenadores, supervisores de ensino, diretores, mantenedores, estão olhando para oportunidades e desafios. Tá? Então, pela sua visão, pela sua experiência, o que você roda pelo mundo, existe algum perigo nesse olhar quase único que se tem dado para o modelo de educação homeschooling, home office, enfim? Quero dizer, tem se batido tanto em tecnologia e educação à distância como uma salvação. Mas quais os riscos a gente pode encontrar nesse modelo de ensino e aprendizagem, Mota? Eu vou chegar ao final da minha reflexão nessa sua pergunta, tá? Na resposta à sua pergunta. Quero mandar um abraço para a galera de Morada Nova Ceará, porque eu estive lá recentemente, que bom que eles estão aqui. Pessoal de Resende também está aí, pessoal de Campo Bom, que eu também estive recentemente, muito legal. Vi que tem algumas perguntas aqui nos comments e que eu vou tentar englobar tudo nessa sua provocação, Edson. Quero resgatar algumas coisas do Júlio aí. Júlio, eu descobri tardiamente o uso da neurociência aplicada efetivamente à educação. Comecei a navegar nisso só em 2014, né? Mas é muito legal, porque eu ouvi insights de que um bom professor, quando ele entrega uma experiência emocionante, na cabeça do aluno funciona como um botão salvar aquela experiência e ele libera dopaminas em doses fantásticas, ou seja, a memória, a lembrança e essa experiência vai ficar ali na carne, no sangue, na alma dele para sempre. E geralmente são esses professores inspiradores que mais tarde, adultos, eles vão lembrar, pô, que legal que era aquilo que a gente fazia com aquele professor, e a gente consegue elencá-los, no máximo, em 2 mãos cheias. Eu também quero ressaltar que muitos professores, mesmo errando, acertando, fuçando, mexe, remexe, eles têm feito muitas coisas em casa. Aquele professor que é um professor comprometido, envolvido, ele não largou os bets. Ele foi atrás, ele está conversando, ele está fuçando, tem muitas coisas na internet, tutoriais e tudo mais, e nós vivemos num mundo do share, do compartilhar, então eu sei que a galera está se virando bem. Tem alguns ainda com mais dificuldade, outros com menos dificuldade. O Júlio falou algo incrível sobre o tempo que as pessoas ficam assistindo algo. Por exemplo, nos meus encontros, nos cursos que eu fiz com o professor John Bergman e com o Aaron Sams, sobre sala de aula invertida, e eu tenho a honra de ter o autógrafo dos dois aqui, então morram de inveja, certo? O que esses dois entusiastas dizem? Professor, faça um vídeo de no máximo 8 minutos. E agora eu quero trazer essa mensagem para os dias de hoje e que vai ajudar na resposta à sua questão, meu querido amigo Edson, e aos amigos que me ouvem aí. Vejam como que funciona uma aula no estilo presencial, que é onde nós fechamos as portas da escola hoje. A maior parte das aulas funciona da seguinte forma: o professor vai lá, explica o seu conteúdo, procura ser o mais claro e o mais tecnicamente agradável possível para chegar nos objetivos da aula. Então a gente se esmera em explicar, levamos aparatos, acendemos, desligamos, o que der para fazer, um professor envolvido faz. Geralmente, após essa explicação, o professor resolve alguns exercícios do livro ou da apostila para ficar de exemplo para que o aluno depois possa resolver o quê? A tarefa de casa. Porque geralmente, de cada conjunto de aulas, ficam atividades para serem feitas em casa. Só que dali a alguns dias está todo mundo na sala de aula de novo, o professor provoca, fez, não fez, corrige, não sei o quê. Cada escola tem o seu ritmo, cada professor tem o seu ritmo. E agora nós estamos vivendo um momento único que é o seguinte: tudo o que os alunos estão tentando fazer é tarefa de casa, porque todos estão em casa. Não tem mais a vida na escola. Só que nós, professores, sabemos o seguinte: os alunos, na média, não fazem a tarefa de casa como nós, professores, gostaríamos que eles fizessem. Por mais que você esteja ali em sala, terminou o capítulo, terminou a aula, e diz assim, galera, agora abram o livro lá, a página 25, 26, esse aqui eu quero que vocês façam a tarefa de casa, beleza? Beleza! Daí todo mundo volta, quem fez? Fica aquele grilo na sala de aula. Então, mesmo você estando com eles diariamente, importunando de maneira positiva para que eles façam algo, eles não fazem. E agora você quer acreditar que, de longe, eles vão fazer tudo que todos os professores estão mandando fazer em casa? É impossível. É impossível. Então, o professor ele tem que achar o caminho.
E o que eu tenho aconselhado professores que têm me procurado, ou o gestor, ou o coordenador, ou a instituição, porque como eu zanzo no Brasil pra caramba, o WhatsApp e redes sociais não para. Então, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que dar uma dica, uma trilha que seja, assim, oportuna e que funcione. Uhum. E algumas coisas vão ao encontro do que o Júlio falou. Professor, se desarme de qualquer preconceito que você tenha e procure, de alguma forma, ser empático e fidelizar o seu aluno. Ou seja, senta no sofá da sua casa, num cantinho que te faz bem, escolha um conteúdo, não digo nem que é para você escolher um conteúdo agora do bimestre, escolha um conteúdo daquele ano letivo que você sabe que é massa explicar isso, que essa sua aula da Ibope, que você gosta de fazer isso. Não tem problema que esse conteúdo seja lá de setembro, outubro, novembro. Não tem problema. O importante é você fazer algo que engaje o seu aluno. Sente aí na sua casa, coloca o seu smartphone na horizontal e, grava um vídeo para o seu aluno, como se o seu aluno estivesse ali na sua frente. E nesse vídeo, que é uma saudação, daí, galera, tudo bem com vocês? Professor Mota, estou aqui em casa, mas nós estamos juntos, eu estou aqui desenvolvendo umas atividades legais para você, e você já pode, inclusive, entrar num assunto de uma aula, desse conteúdo que eu disse que é para você escolher, que é legal, que você gosta de explicar, que os alunos se envolvem. E faça uma explicação assim de um jeito carinhoso, de um jeito cordial, de maneira que você vai se fazer presente. E ainda, sem nada rebuscado, explique de um jeito gostoso, de maneira que ele sinta-se motivado para fazer algo que você também vai embarcar com esse vídeo que é para ele fazer. Legal. Você não pode tentar, assim, entregar aquilo que seria o pacote daquela aula completa. Eu tenho um grande amigo que falou um dia para mim, ele é um doutor em educação, ele chama-se Paulo Tomazinho, ele diz assim, Mota, o aluno tem que guardar a essência da aula. A aula é como se fosse uma música, tem que ficar o refrão na cabeça dele. Então eu digo para os professores que me assistem, meus queridos, entreguem nesse vídeo o refrão da aula, aquilo que é a essência, e ainda indique caminhos que o aluno possa explorar mais isso num link, numa charge, numa revista, num jornal, num vídeo, para que você premie as inteligências múltiplas. Porque os alunos são diferentes. Tem aluno que gosta de ler, tem aluno que gosta de ouvir, tem aluno que gosta de ver, tem outro que gosta de assistir. Então, eu tenho que indicar vários elementos para que eu possa garantir que a maior parte dos meus alunos colocaram a mão nesse conteúdo e depois eu posso fazer as interações com eles de forma remota ou depois, quando voltar à vida normal à escola, quando chegar esse assunto, eu posso resgatar as coisas incríveis que eu entreguei antes. Então, isso é um pouco de sala de aula invertida que eu citei aqui para vocês. A essência da sala de aula invertida é entregue de forma antecipada para os seus alunos coisas incríveis sobre o conteúdo daquela aula, de maneira que eles façam um pouquinho daquilo, e quando você estiver com eles, na vida normal, sala de aula presencial, ou aqui numa sala de aula virtual síncrona, que também não tem que ser extensa, você pode sacar deles esses elementos e construir em cima disso. Há uma riqueza de tecnologia para que isso possa ser feito, e seu professor, eu ainda quero complementar aqui Edson, Júlio e colegas que estão nos assistindo. Quando o professor se faz presente, independente da idade do aluno, quando esse vídeo do professor chegar na casa dele, se ele tiver com familiares aqui próximo, porque os alunos pequenos, quem provavelmente vai abrir essa mensagem é o pai, a pessoa responsável. Os mais velhos, eles abrem no próprio equipamento. Quando ele vê o professor falando com ele, no começo ele vai achar estranho, vai comentar, ou vai achar legal, mas veja, se os familiares percebem que o professor foi lá e fez algo, se preocupou em entregar algo que naquele vídeo tem uma mensagem legal, talvez nós consigamos até atenuar um pouquinho daquilo que as escolas estão sendo cobradas hoje, que é o seguinte, eu fiz um contrato de ensino presencial, agora a escola está me entregando tudo virtual, então será que eu posso pedir desconto na mensalidade? Será que eu posso ousar não pagar as mensalidades e depois que a vida voltar ao normal eu vou lá negociar com a escola? Se eu consigo mostrar para a minha comunidade escolar que a escola não está quieta, que os professores estão produzindo, estão fazendo algo que tem conteúdo para os alunos, eu consigo até baixar um pouquinho a poeira desse cenário aí, porque eu sei que as escolas, os gestores, os mantenedores também são cobrados disso. Então, é um movimento em conjunto que tem que acontecer para que nós consigamos sair desse momento pandêmico ainda mais fortalecidos. Essa é a minha visão geral sobre tudo isso aí, Edson, Júlio e amigos que estão conosco. Que legal, legal. Obrigado, Mota, excelente, hein? Olha, nossa live
pelo jeito aqui, o pessoal não vai querer deixar a gente embora. Eu tenho mais algumas questões. O Mota, nessa última consideração, trouxe questionamentos que os nossos internautas já nos mandaram lá pelo nosso chat. E, Júlio, eu queria dirigir a você, dito isso que o Mota acabou de falar, está tudo em tão grande consonância, né? Porque as perguntas já estão se conectando com a resposta um do outro. Um dos seus trabalhos, Júlio, fala sobre aprender a aprender, a habilidade da gente descobrir os nossos principais canais de aprendizagem, em especial dirigido a alunos, né, a comunidade educacional. Aprender a aprender, a quinta disciplina aplicada à educação. E nós, educadores, estamos passando por esse momento também, aprendendo a reaprender. Como fica esse conceito da aprendizagem no papel de nós, educadores, todos nós? Eu sempre que vou às escolas falar sobre o aprender a aprender, eu uso um termômetro com os professores para que eles tenham uma ideia de quanto os alunos deles buscam aprender sozinhos, porque é exatamente essa a tradução do aprender a aprender, ou seja, vai existir um momento, ou deveria existir um momento, em que o professor é desnecessário na vida dos alunos. Ou seja, esse cara pegou no tranco sozinho e eu só preciso mostrar o rumo para ele, ele vai caminhar sozinho. E esse termômetro que eu uso com os professores sempre é o seguinte: se eu chegasse hoje em qualquer uma das turmas da sua escola e fizesse a seguinte proposta: volta para a escola amanhã só quem quiser, quantos alunos voltariam? Se a resposta dos professores for nenhum, quer dizer que o aprender a aprender não existe. Ele está longe de acontecer. Uhum. Quando o aluno me diz, não, eu quero voltar, eu quero fazer, eu quero aprender, puxa, isso é legal. E uma forma da gente fazer essa medição, essa percepção de diferença de uma coisa para outra, é quando a gente dá aula no ensino médio. Se você entrar numa sala de terceiro ano do médio, por exemplo, em que o cara está ali para cumprir tabela, para terminar o bimestre, para tirar nota, para passar no vestibular e não sei o quê, você não vai ver no cara a mesma motivação do que o cara que está fazendo cursinho, por exemplo. Lá no cara que está fazendo cursinho, eu dou aula para 300, 400 alunos e não tem um dando um pio na sala de aula. E se alguém falar, o vizinho cutuca o cara e fala, cala a boca que eu quero prestar atenção para aprender. Aí você fala, peraí, mas lá na sala que tem 30, eu não consigo porque tem uma baderna enorme. E aqui eu tenho 400 e eu consigo dar minha aula. Qual é a diferença de uma coisa e de outra? A motivação. E aí tem uma questão que o Mota tocou antes e alguém nos comentários aqui acabou falando também. Quando a gente pensa nessa questão do aprender a aprender, a gente precisa desenvolver nos alunos a noção de que a escola não é um lugar para você correr atrás de nota. A pior praga que pode existir na escola, o pior câncer que pode existir na escola é você correr atrás de nota. Correr atrás de nota é a mesma coisa que enxugar gelo. Vai chegar uma hora que você vai enxugar tanto gelo e não vai parar nunca. E o exemplo que eu sempre dou é o exemplo do cara que eu fui conhecer uma cidade chamada Olambra, em São Paulo, e em Olambra os caras estavam criando tulipas. E lá e as tulipas só dão em temperaturas muito baixas. Então, o dono do espaço que produzia flores, ele chegou para o funcionário e falou assim, ó, se esse termômetro aqui passar de 5 graus, eu demito você. Aí, por que isso tem a ver com a nota que a gente está falando agora? Porque esse funcionário, ele não está preocupado com a tulipa, ele está preocupado com o termômetro. O que o cara fez? Ele foi lá no freezer e botou um gelo no termômetro, todo dia ele trocava o gelo. Ou seja, ele não está preocupado com o conhecimento, ele não está preocupado com o desenvolvimento. Então, quando o aluno atinge esse nível de entender que aquele conhecimento vai mudar a vida dele, vai desenvolver aquilo que o Mota falou antes, que são as habilidades e as competências que a BNCC já traz. E ele vai se tornar um cara mais competente do ponto de vista matemático, um cara mais competente do ponto de vista filosófico e assim por diante, ele nunca mais vai perguntar para o seu professor o seguinte, professor, para que serve isso? Não tem serventia.
Se você for pensar na sua vida prática, quantos por cento daquilo que você aprendeu na escola você aplica de maneira prática na sua vida, você vai chegar a um índice de 4%. E aí, o restante dos 96% que você aprendeu na escola, que você nunca vai praticar, você vai dizer que não serve para nada. E é um erro pensar assim. Quando o Mota falou agora das inteligências múltiplas, né? Hoje, na minha clínica, quando chega alguém aqui com dificuldades de aprendizagem e eu percebo que a lógica desse cara não está muito legal, eu coloco ele na mão de um terapeuta matemático. Por que um terapeuta matemático? Porque esse cara vai usar o instrumento da matemática para desenvolver a lógica. Veja, ele não quer ensinar matemática, ele quer ensinar uma competência matemática. E o que os nossos professores não conseguiram entender ainda hoje, quando se trata dessa coisa da tecnologia, da aprendizagem da escola, é que o correr atrás não pode ser correr atrás de vestibular, não pode ser correr atrás de nota. Eu tive uma discussão aqui na universidade esses dias com médicos. Eu dou aula no curso de medicina e o pessoal estava discutindo se deveria ou não ter vestibular. Aí eu perguntei para os médicos o seguinte: tá, mas por que tem que ter vestibular? E um deles me respondeu assim: porque a gente precisa perceber o quanto as pessoas conhecem tal, não sei o quê. Aí eu perguntei para ele assim: doutor, faz quanto tempo que o senhor fez vestibular? Ele falou: faz uns 20 anos. Eu falei: então, se eu fizesse vestibular hoje, o senhor passaria? Ele falou: não, claro que não. Eu falei: então você não pode ser médico. É simples assim. Se o vestibular é condição sine qua non para você ser médico e você não passaria no vestibular, então você não pode ser médico. É simples assim. Então, o que eu quero dizer para os professores é: precisamos bater forte nessa questão da metodologia, do desenvolvimento, do aprender a aprender, entrar com 2 pés no peito em relação às metodologias ativas, porque um dos grandes pés da metodologia ativa é justamente o desenvolver, o aprender a aprender, e não entupir o cara de conteúdo para passar o semestre, para passar o ano. Maravilha. Júlio, eu adorei você falar isso, Edson, desculpa te cortar, mas é que eu tenho que aproveitar esse gancho aí, porque veja que doido, nós estamos numa live para falar de tecnologia para encurtar distâncias, mas tanto eu quanto o Júlio, nós estamos insistindo em ser humano e metodologia, porque eu fico muito incomodado em ver algumas escolas fazendo o seguinte: um professor usa um aplicativo em sala de aula, faz uma selfie, o marketing da escola faz o registro, sobe no site da escola e aqui usamos metodologia ativa de ensino. Esse tipo de coisa não pode acontecer, minha gente. Metodologia ativa de ensino é uma coisa, tecnologia educacional é outra. Tecnologia é ferramenta, é um meio que pode te ajudar num método. Professores precisam dominar metodologias ativas de ensino, e tem várias. E eu digo para vocês, meus queridos amigos, está aqui um cara que se converteu, porque eu não tinha noção do que era metodologia ativa de ensino. Comecei a usar com os meus alunos. A minha aula mudou, e eu cheguei a um ponto que eu não conseguia mais dar as aulas que eu dava antes e que sempre foram um sucesso. Então, é muito legal a mudança mental que você faz quando você percebe estratégias que podem fazer o teu aluno aprender mais, e você fica mais livre, mais solto em sala de aula para realmente fazer essa relação entre professor e aluno mais viva, mais colaborativa. Esse formato do professor lecture, que só expõe com todo mundo quieto na sala de aula, isso não funciona. Eu conheço hoje no Brasil coordenadores de escola que acham que turma silenciosa é que é turma boa. Isso não é verdade. Turma barulhenta que é a turma boa, porque ali a confusão, a criação está acontecendo. As pessoas precisam se comunicar, as coisas precisam ser feitas de forma junto, colaborativo, com muita vida, muito fervo humano. Legal, legal. É aquele clique, aquele brilho no olho quando o aluno te olha e diz: entendi, professor. Né? Essa é legal, né? Legal. Bom, gente, olha, nós estamos com 1h05 de live, que é recomendado entre 30 e 40 minutos. É um pecado interromper a nossa conversa. Então, eu vou dirigir as 2 últimas perguntas, e Mota e Júlio, peço que vocês, durante a resposta, já encaminhem para as suas considerações finais, ok? Viu, então, Edson? Antes eu quero fazer um comentário aí que eu não posso deixar de fazer, cara. Porque tem a ver com o que o pessoal está conseguindo enxergar nessa nossa live, e tem a ver com o que o Júlio falou de inteligências múltiplas. Todos estão reconhecendo aí, no nosso pano de fundo, instrumentos musicais. Beleza. Preciso contar para vocês que eu e o Edson já tocamos na mesma banda quando éramos professores juntos. E o seguinte, tanto eu quanto ele, nós reconhecemos em momentos que os alunos estavam lá envolvidos na Semana da Arte, por exemplo.
Nós estávamos lá esperando para tocar como próxima banda. Os alunos que estavam ali em cima do palco tocavam muito mais que nós. E tinha um aluno no palco, meus queridos amigos, que ele era meu aluno de física, e o boletim dele era um desastre. Só que ele tocava uma guitarra de um jeito extraordinário. Só que eu digo para vocês, meus amigos, um braço de uma guitarra é pura física, porque notas musicais, frequências e tudo é física misturada com matemática. Como que ele pode ir mal em física e tocar bem guitarra? É porque ele tem outro tipo de inteligência. E seguidas vezes, nós estávamos no teatro da escola, assistindo uma peça encenada por alunos. A professora de redação chegava do meu lado e me cutucava e dizia assim, Mota, tá vendo aquele aluno interpretando Shakespeare? E eu falava, sim, o cara é extraordinário. Daí ela falava, pois é, em redação ele tira 3, 4. E como que pode ele interpretar bem daquele jeito? Meu, ele sabe interpretar, ele tem outra inteligência, mas ele não sabe escrever. Só que às vezes a escola olha só para o boletim. A nota precisa estar azul para nós dizermos para o mundo que ele serve para o mundo. E não é assim. Se nós corremos atrás da média, nós vamos ter sempre uma educação medíocre. Se você procurar no dicionário, medíocre é sinônimo de média. Nós temos que trabalhar para que os seres humanos que estão conosco sejam acima da média. E é isso. Legal, show. Obrigado pela lembrança, a memória é maravilhosa, Mota. A música nos une, né? Aos 3, eu, você, Júlio, cada um com um instrumento musical ali atrás. Vamos lá. Então, Mota, para você considerar a pergunta do Alexandre Mialki, que diz o seguinte, como você acredita, agora ele está vindo para questões mais práticas, tá? Certo. Como você acredita que professores estão trocando experiências, que é o que nós estamos fazendo com eles agora aqui também, né? Metodologias, ferramentas, como eles estão trocando isso hoje em dia? Quais os aplicativos ou ferramentas que você recomenda para que esse movimento se amplie? Show de bola. Na verdade, eu vou falar da minha realidade, porque hoje, como eu estou conectado a muita gente em muitas escolas, eu vou dizer aquilo que nós temos trocado de informação. Porque existem escolas com várias abordagens, várias filosofias, vários métodos embarcados. Então, o que tem acontecido? Tem gestor, coordenador ou o próprio professor que me diz assim, Mota, que canal que você acha que é mais assertivo para que a minha escola, até mesmo eu, converse com o familiar ou com o aluno? E não tem, assim, como fugir muito de você ter, não um grupo no WhatsApp, mas fazer uma lista de transmissão, isso de forma organizada com a direção da escola e com a coordenação. Você também pode trabalhar com SMS, e às vezes até um ou outro setor da escola pode ajudar nisso, um setor mais administrativo, e também o e-mail funciona bem, só que o e-mail a gente sabe que atende mais pessoas adultas, porque os jovens raramente usam e-mail. Então, se eu quero atingir o pai, e se isso foi comunicado que a comunicação acontecerá também por e-mail, isso é legal. Então, eu tenho aí ferramentas de comunicação. Segundo, ferramentas para criar um ambiente virtual. Eu gosto muito de 2 soluções que eu tenho indicado. O Google Classroom, que todo mundo na face da Terra que tem um Gmail, tem acoplado ali no seu Drive um Google Classroom, e que é intuitivo lidar com isso. E aqueles que não são aderentes ao ambiente Google, existe uma plataforma chamada Padlet, que você também constrói uma sala de aula virtual, com uma espécie de post-its, e você consegue colocar links, vídeos, exatamente como lá no Classroom. Show de bola. Mas não basta você simplesmente colocar lá e não saber o que está acontecendo. Então, eu gosto de 3 ferramentas para que eu possa interagir com os alunos e ver o que eles podem me entregar daquilo que eu coloquei lá. Primeira delas, plataforma Socrative, que eu consigo fazer quiz com perguntas de múltipla escolha, verdadeiro ou falso, ou questões de resposta curta, e também posso gamificar essa plataforma na forma de corrida espacial. Então, o nome da plataforma é Socrative, socrative.com. Tem vários tutoriais no YouTube. Tudo que eu estou citando tem tutoriais no YouTube, é bem fácil. Segunda plataforma que eu recomendo, que essa sim é gamificada, que é o Kahoot, que ela é bastante atrativa, porque ela é muito visual, ela tem musiquinha, e o professor consegue também fazer um banco de dados. E terceiro, que é uma ferramenta que, inclusive, vai ajudar no que eu citei quanto ao registro, é você ter um banco de dados assim um pouquinho mais organizado, que é você usar os Google Forms de maneira parametrizada para ser um teste, que daí o Google te ajuda a corrigir isso e monta automaticamente um banco de dados com gráfico, e você também pode gerar uma planilha em formato de Excel, uma planilhas do Google, onde tem ali o carimbo de dia, hora, minuto, segundo, o nome do aluno, a atividade que foi feita e tudo mais. Então, isso serve de registro. Então, respondendo ao professor, o que eu posso trocar com professores e que eu resolva algumas dores desse ensino remoto? É isso que eu citei. Inclusive, depois eu posso passar esses links para o Edson, e ele aí pode colocar nos comentários da live em algum lugar para poder entregar isso aos professores, e que isso fica registrado, e vocês podem contar com a gente com isso também.
Maravilha, com certeza. E aqui embaixo, enquanto a gente fala, está aparecendo ali, né, Mota, seus canais aí nas redes e mídias sociais, @prof.mota, né? E o hashtag MotaCast, as pessoas conseguem encontrar você ali, né? Legal. Show de bola. Júlio, agora vamos com você. Suas considerações sobre o comentário da Andréia Lúcia Prado. Ela diz: os meus alunos estão ansiosos para voltar. Eles perguntam todos os dias. Eu também adoto o termômetro para medir o meu trabalho, né? Os alunos são o termômetro dela. Eles são a melhor resposta para as nossas diretrizes. E a Maria Eunice Rodrigues, na sequência, diz: gostaríamos de... Ela quer lembrar, né? Lembrando que nós estamos falando de um cérebro ainda em formação. No Fundamental 2, ensino médio, muitas vezes isso ainda não é levado em conta, porque acha que o tamanho, né, já está formado o cérebro. Como é que a gente lida, Júlio, nesse caso, com esse cérebro ainda em formação até o ensino médio? E que dicas a gente pode dar para os professores, a quem nos assiste, que esses professores possam conduzir de uma maneira harmônica a relação para que os pais entendam esse modelo de educação, tanto a presencial quanto a sem distância, né? Sem importunar a coordenação, sem cobrar da escola um modelo tão antigo. Então, é uma pergunta de 3 pessoas resumidas em uma só, né? Cérebro em formação, a criança em casa e os pais participando desse processo. Júlio, e aí? Neurociência na veia. Conhecimento em neurociência é muito importante. Eu, particularmente, tenho lutado muito nas universidades que eu dou aula, para que a gente tenha uma cadeira específica de neurociência dentro das escolas para a gente entender. Só para você ter uma ideia, quando nós estamos falando, por exemplo, de uma adolescente aí, na sua fase dos 12 para os 13 anos, saindo do ensino fundamental, entrando no ensino médio, em que você tem a mudança hormonal da produção de testosterona no menino, né? Cara, o que o cérebro está fazendo nesse momento é algo incrível, incrível. Só para vocês terem ideia, nessa mudança de 12 para 13, de 13 para 14, o cérebro humano refaz cerca de 75% das conexões neurais. Isso significa que se a escola não estiver adaptada para fazer um bom resgate, para fazer uma boa consolidação e uma maturação desse neurônio, vai para o lixo, você perdeu o seu tempo. Né? A gente vai ver isso com grande facilidade. Então, eu tenho usado também, Mota, um canal muito interessante, que é o YouTube. Eu tenho colocado vídeos constantemente no YouTube e a minha relação com os meus alunos mudou drasticamente a partir do momento em que eu passei a fazer isso. Porque muitas vezes você está aqui na aula, está conversando, está falando, por exemplo, isso que eu falei sobre o neurônio agora. A pessoa fala, puxa vida, amanhã eu não lembro mais. Como é que foi mesmo que o professor disse? Falou, ó, vai lá no canal do YouTube e veja que eu tenho um vídeo lá para isso. Esse movimento, ele ganhou uma proporção no país hoje absurdamente grande. Se você entrar em canais aí bastante conhecidos de professores, nós temos 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de inscritos e muitos dos alunos que estão lá aprendem, às vezes, melhor por este canal do que aprendem com a aula física. Por quê? Porque o IAD permite você voltar a ver de novo, encher o saco, você sai, dá uma volta para cá e vê de novo. Então, uma sugestão que eu dou para os professores pensarem com bastante carinho é uma aderência maciça a esses elementos tecnológicos. Se você ainda não sabe, procure como fazer isso. Ainda tem uma pesquisa bem recente, de 2018, que mostra que dos 5 medos mais comuns que o ser humano tem, o medo de câmera, o medo de falar em público, o medo de falar na frente de uma câmera, é mais intenso do que o medo da morte, do que o medo de perder dinheiro. A gente precisa desinstalar esse filtro nos professores e fazer o cara fazer o que nós estamos fazendo agora. Cara, eu faria isso daqui 3 dias. 3 dias. Isso aqui me dá prazer, isso aqui me dá tesão. É isso que a gente precisa trabalhar. Tá bom? Legal. Nossa. Que legal, Júlio. Então, quem quiser te encontrar aí na rede, ter contato com você depois dessa live, uma live histórica, eu posso dizer, entra aqui no @Júlio Luckmann e também no canal Ciência da Emoção, ali no YouTube, correto? Isso mesmo, Ciência da Emoção. Você vai ver boa parte das coisas que eu falei hoje para vocês aqui. E o pessoal que eu não consegui responder, mesmo lendo algumas perguntas, eu já sei que lá no canal eu vou conseguir responder. Então, fiquem à vontade lá.
Bacana, gente. Muito obrigado. Quero que vocês deem um tchau aí para a turma. Vocês podem dar suas considerações mais rápidas aqui. Tem muita gente mandando abraço. Eu tô com pena de encerrar a nossa live, mas eu preciso fazer isso. Colégio Dom Orione, em Siderópolis, Cianorte, Paraná, também representado, Colégio Cidadão do Amanhã, em Piraquara, Escolinha Sementes do Amanhã, lá na Bahia, em Biquara, Escola Luterana Redentor da cidade de Igrejinha, no Rio Grande do Sul, Secretaria de Educação do Ceará, enfim, todo mundo na nossa live interagindo com a gente. Isso só comprova a relevância de vocês dois, a contribuição do seu trabalho, da sua pesquisa, com a elevação da qualidade da educação no nosso país. Seu trabalho, nós, da equipe da Tecnologia Educacional, ele é incessante em busca da melhoria da qualidade do nível da educação brasileira. E eu sinto muito orgulho de fazer parte dessa história com vocês também. Então, Mota, seu abraço para a galera e o meu já fica aqui. Edson e Júlio, muito massa estar aqui com vocês, totalmente azeitada essa conversa e também os comentários da galera aqui, muito legal. A palavra é gratidão de a gente poder ter feito esse momento juntos aí, de repente trazer alguma mensagem, alguma dica relevante para os professores que estão conosco e precisando, com certeza, de cada um de nós três que está aqui na tela, vocês saibam nos encontrar, a gente está sempre à disposição para fazer uma educação cada vez melhor, um grãozinho por dia, a gente no movimento junto, aí todo mundo se ajudando, é legal. Eu acho que esse momento que todo mundo se recolheu está servindo para isso também, para a gente perceber que ninguém faz nada sozinho, que a gente precisa um ajudar o outro aí, e como o propósito educação é algo bastante nobre, a gente faz isso de coração. Então recebam todos aí o meu fraterno e cordial abraço, tamo junto sempre, Edson e Júlio, um abração aí, vamos nessa. Beijo no coração, meu amigo, até breve. Eu sei que atrás de cada pessoa que está escutando a gente existe uma quantidade enorme de outros professores, de familiares, de alunos. Então, é de coração que eu faço também essa participação, porque a gente sabe que é a disseminação desse conhecimento, é a prática melhorada que vai fazer com que a estrutura escolar atinja os níveis que nós pretendemos para a educação brasileira e para a educação mundial. Então, muito obrigado, beijo no coração, e se me convidar, estou aqui de novo. Grande abraço. Esteja certo disso. Um abraço para vocês, gente. Até breve. Valeu. Tchau, tchau. E a vocês que nos seguem, que nos acompanham sempre na nossa live, eu gostaria de dizer a vocês que foi realmente uma tarde impressionante, uma tarde muito agradável. O Júlio, o Mota são grandes educadores, nós pudemos comprovar isso. E eu quero dizer a vocês que na próxima terça nós teremos uma outra live, será na terça-feira, tá? Na semana que vem. E o tema sobre o qual nós vamos conversar é hora da retomada. Como a sua escola está se preparando para a volta às aulas presenciais? Nossa conversa faz parte da iniciativa do projeto Do Mundo para a Escola. Para saber mais, você pode acessar o nosso portal www.domundoparaescola.com.br e fique bem informado sobre tudo que envolve esse momento que a Covid-19 trouxe para nós e o impacto disso na comunidade escolar. Ok? Nós agradecemos em nome da Tecnologia Educacional e nos vemos na semana que vem. A vocês que interagiram, participaram com a gente, nosso grande abraço. Lembrando, então, terça-feira que vem a gente se encontra. Até lá!